Então ambas se foram, até chegarem a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Rute, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Deus, a paz do Deus eterno, Senhor maravilhoso, esteja com você e também com toda a sua família. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus vivo. Hoje nós estamos no nosso 6º dia da nossa série Aprendendo com Ruth. E o Senhor tem nos ensinado grandes coisas, tem ministrado o nosso coração através desse livro pequeno, mas de grande valor na palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é: por que Deus? Você, diante já de acontecimentos tristes da sua vida, acontecimentos que você não entendeu o que estava ocorrendo, você chegou a perguntar: por que Deus? Quem não, né? Por que Deus? Por que esta enfermidade? Por que esse problema financeiro? Por que esta morte? Por que esta perda? Por que essa tristeza e essa dor? Todos nós, eu creio que já passamos por momentos em que nós não entendemos o que estava acontecendo. E a dor de Noemi, a sogra de Ruth, era muito grande. Ela voltando para a cidade ali de Belém com Ruth, né, as mulheres, as pessoas da cidade se comoveram, porque elas conheciam Noemi. Elas sabiam que ela tinha saído de lá com o marido, com filhos, e agora estava voltando sozinha. Não sozinha porque Ruth estava com ela, né? Uma grande amiga e companheira, uma nora que valia mais do que filhos, né? Mas a dor era muito grande. A vergonha, o medo, a humilhação, o luto, a saudade, a culpa, a incerteza, dificuldades financeiras. Então, naquele momento, aquela mulher, Noemi, ela tinha um misto de sentimento. E ela não estava entendendo o porquê de tudo aquilo. Mas Deus, Ele tinha um propósito, um para quê. Quando Deus não nos responde o porquê, é porque Ele tem um para quê. Ele tem sempre um propósito em tudo, mesmo que nós não entendemos. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Uma coisa que nós precisamos pensar, queridos, é que cada um reage de uma maneira diferente. Às vezes é o mesmo sofrimento, às vezes é o mesmo grau de dificuldade, mas uma pessoa reage de um jeito e outra reage de outro. Nós vemos Jó passou por um sofrimento muito grande, né? E diante daquele sofrimento, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, mas ele chegou a amaldiçoar. Ele falou assim: olha, maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que, né, disseram, nasceu um homem, sabe? É como se ele estivesse dizendo: eu não queria ter nascido.
que seja amaldiçoado esse dia. Então assim, sabe, a dor de Jó também era muito grande. Mas nós vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. São níveis diferentes de sofrimento, são níveis diferentes de reação. Então assim, nós não podemos julgar, porque às vezes a gente vê as pessoas talvez sofrendo e a gente fala assim, nossa, mas para que tudo isso? Se fosse eu, não faria assim. Não aponte o dedo, não ore. Se você vê alguém sofrendo, ore. A Bíblia mesmo diz, está alguém sofrendo, ore. Está alguém alegre, cante louvores junto com essa pessoa. Mas não julgue, porque talvez você reaja de uma maneira diferente. Talvez aquela pessoa sofra um pouco mais que você. Ou talvez aquela pessoa sofra menos e você sofra mais. Deus, é interessante que o Senhor, Ele conhece a estrutura de cada um de nós. E Ele sabe curar as feridas do coração. Ele sabe consolar a dor de cada coração. Ele curou e restaurou Jó, não foi? E ele curou e restaurou Noemi. Jó, ele foi curado porque a dor dele não era só interna, era uma dor externa também. Então ele recebeu cura do coração dele, através de Deus falando com ele, mostrando a ele, falando das suas maravilhas, sabe? Coisas que Jó nem parava para pensar. E Deus restaurou o cativeiro dele quando ele orou por seus amigos que ficaram acusando ele diante da dor, diante do sofrimento, dizendo a ele, olha, se você está sofrendo, Jó, é porque tem alguma coisa errada com você. Só teve, um amigo que era mais jovem que ele não fez isso, mas 3 dos amigos dele, em vez de ir lá para consolar, foram lá só para acusar. E Jó foi restaurado quando ele orou por seus amigos. Jó foi restaurado, tudo aquilo que ele perdeu, Deus fez com que ele tivesse outras filhas muito mais lindas do que ele já tinha, outros filhos, e Jó viveu muitos dias felizes, mas ele passou por uma grande luta. E Noemi também. Noemi, Deus restaurou ela de uma maneira tão maravilhosa, Deus resgatou ela, as terras que ela tinha. Deus resgatou ela, dando a ela uma família, Ela já tinha a nora Ruth, que era maravilhosa, mas deu a ela também Boaz, colocou ela na família de Boaz, deu a ela um bebê para ela segurar, que era o filho de Boaz, e Ruth, que era o Obed. Então assim, Deus age de maneira diferente em cada vida, porque Ele conhece a estrutura de cada um de nós. No Salmo 139, a palavra do Senhor nos fala que Ele nos conhece, Ele nos sonda. Então, se você está sofrendo, não se envergonhe, mas se prostre, ore, chore diante do Senhor e confie no seu cuidado. Confie. Sabe, eu confesso aos irmãos que quando Deus recolheu meu pai, levou meu pai, depois, no outro ano, levou a minha mãe em tão pouco tempo, 1 ano e meio de diferença um do outro, eu muitas vezes questionei por quê. Eu muitas vezes falei, Senhor, o que tem de errado? Por que, Deus?
houve no meu coração esse porquê. Mas hoje eu entendo, Deus tinha um para quê. E eu entendo hoje, e eu glorifico a Deus, porque Deus me deu pais tão maravilhosos. E eu pude, os meus filhos puderam, minha família pôde conhecer pessoas tão maravilhosas. Então eu sou agradecida ao Senhor. E tão somente eu confio. Tão somente eu descanso meu coração. Mas Deus conhece a minha estrutura e conhece a sua estrutura. Ele sabe trabalhar em cada um de nós. Ele sabe como curar a minha dor e Ele sabe como curar a tua. E nós queremos neste momento orar, pedindo ao Senhor que eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho do seu sofrimento. Talvez aquilo que para mim é pequeno, para você é grande. Talvez aquilo que para mim é grande, para você é fichinha, é pequeno. Deus nos conhece e Ele pode nos restaurar, pode nos curar, pode nos devolver o que foi perdido, pode nos restituir, pode nos dar algo incomparavelmente melhor, pode nos restaurar a dor do coração, pode colocar pessoas ao nosso lado para nos ajudar, pode muitas vezes usar situações para nos trazer outras alegrias novamente, outra alegria ao nosso coração. Você crê nisso? Confie no amor e no cuidado do Senhor. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Foi assim com Ruth, foi assim com Noemi, foi assim com Boaz, foi assim com Jó. Deus se importa. Ele não está castigando, porque às vezes o diabo vai querer colocar, assim como colocou em Noemi, né? Que Deus estaria castigando ela. Ela falou assim, olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque é amargura. Deus me trouxe amargura agora. Ele me deu amargura. Naquele momento, ela não estava entendendo nada que estava acontecendo. Talvez você também não entenda. Talvez você também esteja amargo, amarga. Mas Deus é poderoso para transformar águas amargas em doces. Vamos orar neste momento? Pai querido, nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura e o Senhor se lembra que nós somos pó. Deus, tão somente o Senhor é infalível, tão somente o Senhor é perfeito. O Senhor é o Deus que nos sonda, nos vê e nos conhece, conhece cada dia das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o céu se move em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso e cuidador, que cuida de cada detalhe da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que faz parte de nós, Senhor, porque o Senhor se importa. Deus, obrigado, porque mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nunca faltou a Tua presença, nunca faltou o Teu amor, nunca faltou o Teu cuidado, por mais que nós não entendemos a situação. Obrigado, meu Deus, pelo Santo Espírito Consolador, pelo Espírito Santo que nos traz nova vida. Obrigado, Senhor. Por Tua graça tão imensa nós te louvamos. E pedimos ao Senhor que haja consolo, conforto, cura o coração, cura, Senhor, o emocional, cura o psicológico, cura física, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, o Senhor é aquele que vê, sabe, conhece o sofrimento de cada pessoa. Senhor, como é difícil, Deus, perder alguém. Como é difícil, Pai, passar pelo luto. Como é difícil passar por dificuldades financeiras. Como é difícil, Senhor, enfrentar incerteza, culpa, saudade, medo, humilhação, vergonha, luto, Pai.
mas o Senhor é aquele que nos sonda, vê e conhece e tem cura para nossa vida, tem restauração, tem algo novo para nós, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Santo Espírito, pelo teu trabalhar maravilhoso nesta manhã. Obrigado porque o Senhor levanta aqueles que estavam tão abatidos, tão desanimados, Pai, e mostra a eles o teu cuidado. Abraça, Senhor, que essa pessoa se sinta abraçada pelo Senhor, se sinta amparada e sinta novas forças do Espírito Santo vindo sobre ela. Ah, Pai, essa pessoa conseguindo caminhar novamente e olhar para o Senhor e continuar a viver na Tua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado por Teu sangue precioso, Jesus. Muito obrigado pelo Teu agir tão maravilhoso, Senhor, em nós, em cada um da nossa família, nos nossos negócios, em tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente, toda a sua casa, sua família. E amanhã nós estaremos no nosso 7º dia da nossa série, Aprendendo com Ruth, o nosso último dia. Compartilhe, comente, deixe aí seu like, se inscreva. Obrigado por sua presença. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.